Fala pessoal, Bruno Massal aqui. Para quem não me conhece, sou fotógrafo, filmmaker, diretor de fotografia. Esse vídeo aqui é mais para dar um update na atual situação da minha vida, né? Eu vou falar de alguns pontos aí relacionados a trabalho, projetos. Eu sei que nem todo mundo que está inscrito no canal se inscreveu originalmente por conta desse tipo de conteúdo, e eu não tenho postado mais conteúdos do tipo que eu postava, né, falando de review, técnica e essas coisas. Inclusive é um dos pontos que eu vou tocar. E tem aí os timestamps aí, vai estar tudo listado aqui embaixo para quem quiser pular para uma determinada parte. O primeiro ponto é falar sobre a minha saída da Canon, né? Para quem me acompanha no Instagram sabe que eu saí da Canon em agosto do ano passado, né, agosto de 2022. Eu tinha uma posição lá relativamente confortável, mas digamos que a relação já tinha esfriado. Eu era responsável pelas apresentações técnicas, pela apresentação de produtos, né, da divisão de cinema e vídeo profissional. E assim, eu continuo dentro da área de cinema, de audiovisual, mas não estou mais na Canon. A minha decisão já tinha sido tomada, eu ia sair de férias e no retorno eu ia pedir a demissão, e acabou que eles se adiantaram por motivos estratégicos e resolveram me demitir. Não tenho uma explicação de motivo, além de nós estamos nos reestruturando, que é aquele papo bonitinho para quando um empregador grande quer te mandar embora, mas não tem exatamente um motivo, ou não quer falar exatamente o motivo, mas tá tudo bem, eu não tenho por que ficar remoendo essas coisas, até porque eu já queria sair de qualquer forma. Ponto que eu tô falando aqui, né, eu sei que talvez esteja um pouco atrasado esse vídeo, já vai fazer quase, já foram 10 meses, né, que eu não estou mais lá, mas o ponto é que ainda tem muita gente que me procura, por conta de coisas da Canon, pessoas me pedindo contato de marketing, pessoas falando que tem projetos para apresentar, e eu não tenho como ficar respondendo todo mundo relacionado a isso, porque é uma coisa que eu trabalhei na Canon por 5 anos, então muita gente só lembra de mim por causa da Canon. E eu não tenho como ficar respondendo um a um sempre que existe, né, que surge uma coisa, a pessoa me manda uma pergunta, a pessoa me manda uma mensagem falando: eu precisava apresentar um projeto pra Canon, blá e tal. E aí eu falo, eu não estou mais na Canon, e a pessoa pergunta por quê, e aí começa aquela conversa, e não tem nenhum tipo de, digamos, não teve nenhuma treta, não teve nenhuma confusão. Recentemente teve a Filmicon, eu estava lá, eu apresentei, eu fiz uma apresentação sobre ótica, e eu falei do período que eu trabalhei na Canon. Eu aprendi muita coisa no período que eu estive lá, eu aprendi a ver algumas coisas do lado do fabricante que eu não tinha nem conhecimento antes. E é isso, eu não estou mais lá e espero que as pessoas não fiquem me procurando especificamente por causa do meu período na Canon. Tendo dito isso, uma coisa que eu tenho percebido, isso não é uma coisa de hoje, de ontem que eu percebo já faz algum tempo, ainda tem um estigma da Canon na minha pessoa. Eu falo isso porque eu saí da Canon e tudo, mas eu continuei, mesmo no período que eu estava na Canon, eu continuei trabalhando em freelas e afins, sempre usando Canon, na maioria das vezes usando Canon. Aí as pessoas me conhecem porque eu ia pra set com Canon, né? Então, se você perguntar de C300 Mark II, C300 Mark III, C500 Mark II, R5C, qualquer uma dessas câmeras, eu tenho muita propriedade para falar. Não só pelo período que eu trabalhei na Canon, mas por eu usar essas câmeras com uma maior frequência. É uma coisa até que engraçada, assim, porque virou um estigma do tipo, é o cara que usa Canon, o cara que trabalha com Canon, é o cara que trabalha na Canon. E é uma coisa que eu sinto que nesse momento da minha vida tá virando uma âncora, né? Eu não vou ficar me alongando,
tenho feito algum trabalho assim para mudar um pouco isso. Eu tenho começado a rodar alguns projetos de Sony, alguns projetos de Red. Eu sou sócio na Armada Rental, que é uma locadora de Curitiba, e a gente está com a base aqui em São Paulo. Eu vou falar disso também mais para frente, mas a gente tem uma Red, eu usei ela no trabalho na Mitsubishi Cup na última etapa, e foi hiper legal, foi hiper bem aceito. Fazia muito tempo que eu não rodava de Red, e foi ótimo para eu entender aonde eu estava me encaixando nesse momento e o quanto atrasado eu estava em relação à tecnologia de outros fabricantes que eu não tive a oportunidade de mexer. Eu tenho feito, como eu falei, eu tenho feito alguns trabalhos relacionados a isso para mudar um pouco esse estigma. E é isso, eu não tenho muito para onde correr em relação a isso. Eu sei que as pessoas vão perceber ainda como a pessoa que usa Canon, que gosta de Canon e afins, mas eu quero mudar um pouco isso. Dito isso, aonde eu estou? Bom, hoje eu tenho 3 empreendimentos e um projeto. Vou começar falando sobre o projeto em si, que é o mais fácil de explicar. Mas quando eu saí da Canon ano passado, eu já tinha iniciado uma conversa com o Tagawa, o Thiago Tagawa, de montar um coletivo, um canal no YouTube mesmo, com ele e eu, pra gente postar conteúdos, bastidores e afins. A gente faz muito trabalho junto e acaba sendo até um pouco engraçado, porque a gente tem visões muito parecidas de várias coisas. E a gente, no início desse ano, a gente meio que formalizou isso num projeto que chama Kaijin Crew. Tem um Instagram, vou deixar, ele deve estar aparecendo aí na tela. A ideia é publicar conteúdos relacionados ao audiovisual e bastidores de trabalhos. Então é um projeto que a gente está tocando aos poucos aí, ele tem as coisas dele também, eu tenho as minhas, e a gente está tocando aos poucos e uma hora sai. Aí tem meus empreendimentos, Logo que eu saí da Canon, entrei na Screen Audiovisual como cabeça de produção. A Screen é a produtora do Betinho, o Beto Santana, e a Screen é responsável pela produção de conteúdo de mídia da Porsche Cup Brasil. O Betinho a gente se conhece há um bom tempo aí, e ele me fez o convite assim que eu saí da Canon para assumir essa posição. Além da Screen Audiovisual, como eu falei, eu entrei no quadro societário da Armada Rental. A Armada é uma locadora de Curitiba, do amigo meu, Daniel Bernadão, ou Dani. E a gente se conheceu, acho que em 2018, por conta do Reeducation. Na época eu estava na Canon ainda. A gente emprestou lentes, levou lentes e monitores HDR para o primeiro Reeducation no Brasil. A gente acabou se conhecendo. E desde então a gente tem mantido contato, conversado bastante, a gente formou uma amizade. E quando eu saí da Canon, eu pensei nessa questão. Falei, tem um monte de equipamento, seria interessante eu entrar de parceria com alguma locadora para deixar esses equipamentos para alocar. Nessa conversa, nesse vai e vem, acabou que pintou a oportunidade de me juntar à Armada. E hoje a gente está, eu sou responsável pela base daqui de São Paulo. A gente fez participou da Filmicon recentemente. Originalmente o projeto da Armada aqui em São Paulo ia focar apenas em ótica, em objetivas, filtros, suporte de lente e afins. Agora a gente está se movimentando para também oferecer câmeras, e outros acessórios aí para os filmmakers, diretores de fotografia, para produções no geral. Por fim, mas não menos importante, tem a NITS, a NITS Lab. Essa empresa é uma sociedade entre eu, o Rafael Lopes, que é colorista de Haiti, originalmente de Curitiba, o Rodrigo Botstein, que é colorista, e o João Castelo Branco, que é diretor de fotografia. O João vocês devem conhecer aí, tem curso da B-Makers, palestrou em alguns eventos que eu também palestrei. O Rafa, ele tem aí, o Rafa e o Rodrigo, eles têm as carreiras deles de coloristas. E o papo da NITS, na verdade, surgiu há um bom tempo,
começou com conversas sobre HDR, discussões sobre isso, culminou numa relação se fortalecendo durante a pré-produção do curta do João, que foi Um Lugar Bem Longe. E a gente fez uma mesa o ano passado, durante a Semana ABC, sobre HDR e sobre a produção desse curta. Calhou que a gente estava, né, nesse papo de HDR para cima, HDR para baixo e afins. Surgiu a ideia da NITS e o timing foi ótimo, na verdade, porque quando eu saí da Canon foi a primeira coisa que a gente começou a trabalhar. A NITS em si é um laboratório técnico que a gente faz testes de sensores, a gente faz testes de ótica. Tem 2 artigos publicados bem extensos sobre intervalo dinâmico e latitude da Venice 2 da Sony e da Alexa 35 da Arri. A gente estava se preparando para fazer o teste técnico da V-Raptor da Red. Acontece que aconteceu um acidente com o João na estrada e ele tá bem, tá? Só para constar, aconteceu esse acidente e a gente acabou pausando esse teste técnico. Mas em paralelo nós temos uma sala de finalização HDR, nós temos carrinho de IT bem completo já para produções HDRs, e fora nosso conhecimento técnico todo relacionado à fotografia, então a gente também presta consultoria e afins. A ideia principal da NITS é justamente desmistificar, né, o HDR para essas produções, então a gente está aqui para isso. Agora vamos falar sobre Bruno Massal e o futuro desse canal. Bom, para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito ligada em YouTube, criação de conteúdo, tecnologias, enfim. O YouTube é uma das plataformas que eu mais admiro, né, e respeito. Dentro desse mar de plataformas de streaming, eu acho que o YouTube é uma plataforma hiperdemocrática, justamente pela questão de dar voz para inúmeros criadores, né, desde os criadores pequenos até os maiores, que querem expor suas ideias, falar sobre tecnologia, sobre câmera, sobre lente, celulares, monitores, enfim. Tudo que é tecnológico, eu acho que o YouTube é uma baita plataforma. Existem, obviamente, algumas pessoas, né, alguns criadores que são eticamente dúbios, para não colocar uma outra palavra feia. Eu acredito que não existem pessoas sem agenda, né, nessa plataforma, assim como não existem empresas sem agenda, né, e todo mundo quer vender seu próprio peixe. Enfim, eu estou divagando já para outro lado. Aqui nesse canal, né, o canal Bruno Massal, vocês não vão ver reviews de equipamentos, eu não vou trazer review de equipamento para cá. Para quem quiser ver review de equipamento, vai estar tudo no canal da VMakers, obviamente intercalado com conteúdos de outros parceiros deles. Sobre a VMakers ainda, eu estou preparando um curso de ótica junto com eles e a gente, né, espera aí rodar aí nos próximos meses para lançar ainda esse ano. Se tudo der certo, vai ser lançado ainda esse ano, mas vamos aos poucos aí, porque eu tô bem cheio de coisa na minha cabeça. Além da VMakers, tem a i9. Isso aqui é até um spoiler, porque na verdade não gravamos ainda, mas eu vou participar de alguns projetos pro canal de YouTube e Instagram da i9, e o legal é que agora eu tô livre para falar de outras marcas, outras câmeras, outras lentes, e além disso tem a Kaijin Crew, que em breve deve também ser lançada aí com alguns conteúdos relacionados ao audiovisual. Para esse canal em específico, eu pretendo, na verdade, postar os meus projetos malucos que eu tenho feito. Eu revivi a câmera que era do meu pai dos anos 2000, descobri que ela ainda funcionava e comecei a gravar algumas coisas e editar. Então eu tenho feito alguns movimentos em relação a isso. Pretendo também, sei lá, às vezes sentar e gravar algum vídeo igual esse que eu tô gravando agora para vocês.
que eu nem sei se você tá assistindo aí até o final, mas... E fora isso, tem obviamente todos os meus parceiros, amigos aí desse mundo, né, digamos, da YouTubosfera. Queria até deixar aqui um abraço em especial pro Armando Vernalha Jr., hiper parceiro, me ajudou muito nesse período aí de pós-Canon. A gente conversou bastante, teve algumas ideias, discutiu algumas coisas. Também agradecer aí a Jéssica Liar. Ela foi uma das primeiras pessoas aqui do YouTube, né, com o canal no YouTube e tal, que me puxou para isso. E agora, depois que eu saí da Canon, ela foi na Filmicon, ela assistiu uma minha palestra de ótica lá, né, durante o evento e depois da minha apresentação, a gente conversou bastante. Por fim, falar aí de 3 projetos que eu tô trabalhando para, né, tirar do papel. O primeiro é um curta de conteúdo, não é bem curta, mas é um mini doc barra conteúdo barra curta, que envolvem aí alguns pilotos. Isso vai ser um projeto em parceria com a Ponto 25 Filmes, do Maurício e do João, hiper parceiros também. O segundo projeto surgiu como uma piada, bem, né, de encontro a uma vontade que eu tenho. Eu sou muito fã de documentários, e mais fã de documentários, sou muito fã de mockumentaries, né, que são sátiras utilizando a linguagem de documentário sobre um determinado assunto. Um bom exemplo, né, um dos meus filmes favoritos, que é o This is Spinal Tap, ou Isto é Spinal Tap, que é um mockumentary sobre uma banda fictícia que foi gravado aí, lançado nos anos 80, e é um filme incrível, é uma comédia, e eu quero fazer alguma coisa nessa linha. Então eu tô escrevendo, eu tô no processo de escrever o roteiro. Eu não sei se vai ser um longa, eu não sei se eu consigo me basear na ideia para montar um longa e amarrar tudo hiper bem feito. Inclusive é a primeira vez que eu, Bruno Lassal, estou escrevendo um roteiro inteiro, sozinho, do zero. Mas é um outro projeto, e esse eu sei que eu posso inscrever para editais de lei de incentivo e afins. E por fim, o último projeto, esse talvez seja um pouco mais imediato, que vocês fiquem sabendo logo menos. Eu estou organizando uma masterclass, eu estou montando material e afins, justamente sobre a R5C. A R5C, recentemente, né, ela foi aprovada pela Netflix, e um monte de gente, um monte de locadora comprando a câmera, tá tendo um aumento de demanda aí bem considerável, e muita gente me procura pedindo ajuda para entender e aprender a mexer na câmera. A ideia é fazer presencial, eu não tenho datas por motivos óbvios, que ainda é um projeto que eu estou organizando. Existem parceiros que já me demonstraram interesse, e logo menos aí vocês devem ter alguma novidade. Provavelmente vai ter uma atualização aqui no canal falando sobre isso. É isso, vou tomar o meu café aqui e numa próxima a gente se fala. Valeu!